Vetancast Séries, autoridades no assunto. Olá a todos, meu nome é Thiago Urbano, diretor técnico comercial da Vetanco do Brasil. Estamos dando início a mais um Vetancast Séries, edição Exponential Meeting 2024. Hoje estamos aqui com Stefan Kautz, que ministrou a palestra Cenário Econômico e Expectativas do Mercado para 2024. O Stefan é economista-chefe da EQI Gestora. Stefan, basicamente dentro da tua palestra, eu gostaria que você destacasse os 3 principais pontos que você considera mais relevante, levando em consideração os cenários macroeconômicos, tanto no Brasil quanto para o mercado mundial nesse ano de 2024. Por favor. Ótimo, Thiago. Obrigado pelo convite. Acho que tem 3 pontos principais. A gente vê um cenário internacional onde o crescimento para o ano que vem, 2024, né, esse ano no caso, deve ser um pouco mais fraco. Isso deve permitir com que os bancos centrais possam, então, reduzir as taxas de juros ao longo desse ano, especialmente Estados Unidos e Europa. Tá? Isso é um cenário positivo para o Brasil. Juros mais baixos permitem que a gente possa também reduzir a nossa taxa aqui para alguma coisa próximo de 9,25 pelo nosso Banco Central. Tá? A gente espera, outro ponto importante, que o crescimento desse ano seja um pouco mais fraco. Os estímulos que foram dados no ano passado vão ser menores, né, ao longo de 2024, e a contribuição do setor agro também tende a ser menor por conta de uma produção menor, efeito do El Niño, que afetou toda a parte de produção de grãos especificamente. Tá? Então, nesse sentido, é um PIB próximo de 1%, mais fraco do que o consenso. Tá? Em relação à taxa de câmbio, a gente permanece otimista, espera que ela vá para próximo de 4,70 ao final desse ano, tá? Basicamente por conta desse cenário internacional de redução de juros, balança comercial ainda bastante forte e robusta aqui do nosso lado, e a perspectiva então de que, com um mundo mais incerto, as opções de investimento em outros emergentes sejam menores ou estão menos disponíveis do que no passado. Então, em geral, é um crescimento, apesar de ser mais fraco, ainda assim é um cenário positivo para o Brasil, tá? Onde a gente tem redução na taxa de juros, inflação controlada e um câmbio mais apreciado. Perfeito. E levando em consideração o cenário mundial, você apresentou que os dados da China, que está havendo, digamos, uma evasão de investimentos da China, e ao mesmo tempo a cada vez mais aumenta o endividamento público dos Estados Unidos. E que no curto prazo de tempo isso não parece ter uma solução, digamos, aí para os próximos 3, 4 ou 5 anos. Levando em consideração todo o fator de guerra, fator de eleições nos Estados Unidos, o que você entende que poderia ser o pior ou o pior cenário caso isso não tenha uma reversão, caso a China continue com um crescimento abaixo do esperado por eles e que os Estados Unidos continue efetivamente se endividando sem ter nenhuma correção dessa rotina? O que poderia acontecer de pior e o que isso influenciaria o mundo e em especial o Brasil? Claro, bons pontos, boas perguntas. Acho que o principal ponto da China seria uma desaceleração descontrolada, digamos assim, né? Onde o governo não consegue fazer a economia reacelerar ou resolver o problema de endividamento do setor imobiliário, e aí você tem um problema de endividamento financeiro dos bancos, dos próprios governos locais, e aí você acaba gerando uma quebradeira da economia chinesa como um todo, e aí realmente uma recessão da economia chinesa. Isso, obviamente, em termos de demanda de commodities, demanda de consumo global, é bastante importante para o Brasil, poderia mudar o nosso cenário para a taxa de câmbio, onde o câmbio não tem espaço para uma apreciação, porque o nosso principal comprador de produtos ele está em recessão e quebrou, né? Então, acho que esse seria um dos principais riscos que você mencionou, especialmente para a nossa taxa de câmbio. Nos Estados Unidos, aí acho que o efeito é o contrário. Se a gente vê o endividamento crescente, né, sem nenhum tipo de compensação, pelo menos que seja de médio prazo, aí o risco é de uma taxa de juros americana mais alta. E aí a gente está falando de uma taxa de 5, 6, 7, 8% nos Estados Unidos, como é que a nossa pode ser 9%, né? E o resto do mundo como um todo reduzir juros. Então, a gente está falando que o nosso juros médio também seria mais alto, além até do que a gente está prevendo agora, o que provavelmente penitenciaria, né, afetaria para baixo o nosso crescimento. Então, acho que são 2 riscos aí importantes que poderiam afetar ou a taxa de câmbio para cima
ou nossos juros para cima com um crescimento mais fraco para a gente. Então, são temas sim para a gente monitorar na hora de definir e olhar o cenário prospectivo para o Brasil nos próximos anos. Perfeito. E como uma última pergunta, durante a sua apresentação você falou bastante sobre a reforma tributária, bem ou mal, com pontos positivos ou negativos. Qual a tua perspectiva de resultados imediatos que essa reforma tributária, acontecendo como está desenhada, vai trazer de benefícios ou de malefícios para o negócio brasileiro, em especial para o agronegócio? Tá, boa pergunta também. Acho que para o curto prazo, como a regulamentação da reforma tributária vai acontecer em 24, para esse ano o efeito é zero, provavelmente para o ano que vem também muito pequeno, né? Porém, à medida que você tem aprovadas as regras, né, esse ano e as tarifas que vão ser válidas, provavelmente em 25 a gente veja uma reaceleração do investimento nos setores que hoje estão parando o investimento pela dúvida, né, efetivamente, de como vai ser o resultado final dessa reforma, tá? Eu entendo que, como um todo, ela é muito positiva na realocação, né, dos investimentos no Brasil ao longo dos próximos anos. Isso deve aumentar a produtividade, reduzir o custo de produção no Brasil e impulsionar o nosso crescimento de médio prazo, né? Ou seja, a gente depende muito que a produtividade suba para que o nosso crescimento potencial ao longo do tempo também cresça e continue crescendo ao longo do tempo. E acho que o setor agro pode se beneficiar muito disso, porque à medida que a gente tem uma economia mais vigorosa, que cresce mais, aumenta obviamente também o nível de consumo como um todo e acaba gerando uma inserção no comércio global ainda maior e mais diversificada. Então a gente pode levar ao setor agro a dar um passo adicional, que além de exportar o produto básico, ele talvez começar a fazer a industrialização desse produto domesticamente aqui na economia brasileira e exportar produtos de valor agregado mais alto ao longo dos próximos anos. Perfeito, ótimo. Bom, novamente, agradeço imensamente a sua participação, excelente palestra, disponibilidade de estar conosco, muito boa. Thiago, muito obrigado pelo convite, sucesso para vocês na Vetanco. Perfeito, agradeço. E em nome da Vetanco, agradeço a todos os ouvintes pela participação e encerramos aqui mais uma edição do Vetancast Séries. Obrigado. Vetancast Séries, autoridades no assunto.